Tem um minuto. Então aproveito para desafiar o cérebro. A secção de jogos do público foi renovada e está cheia de desafios que puxam pela lógica e pelo vocabulário. Experimente o novo jogo Sopa de Letras com sabor à atualidade. Um passatempo em que as palavras vêm diretamente das notícias do dia. Faça uma pausa inteligente em público.pt/jogos. Viva! Este é o Sobre Carris. Desta vez estamos a gravar a uns 2000 km de Portugal e queremos partilhar com os nossos ouvintes a experiência de um périplo em comboio no centro e um bocadinho leste na Europa, se considerarmos a Eslovénia leste deste continente. Mas já lá vamos. Antes de mais, e apesar de estarmos longe, obviamente continuamos muito atentos ao que se passa em Portugal. E não podemos omitir um anúncio feito recentemente pelo governo português na página oficial do Ministério das Infraestruturas. E que anúncio é este? E atenção, porque este momento não é patrocinado pelo governo. O que há de novo na ferrovia em Portugal? Que investimento tão relevante é mesmo este que justificou uma comunicação na página oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação? A instalação na estação de vendas novas de uma máquina automática de bilhetes. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano. Viva! Olá, viva! E Diogo Ferreira Nunes. Olá! Estamos na Eslovénia, a caminho de Postojna, ligeiramente a sul de Ljubljana, a capital do país, numa viagem que nos tem levado desde Praga até aqui esta zona da Eslovénia, já depois de termos passado feito alguns comboios na Áustria. Carlos Cipriano, vou começar por ti. Vendas Novas já tem uma máquina de bilhetes igual a tantas outras que existem na área metropolitana de Lisboa. Vendas Novas já fica fora da área metropolitana de Lisboa. Mas o que é certo é que esta colocação de uma máquina de bilhetes mereceu anúncio oficial do governo. Uma máquina. É verdade, depois de já termos visto uma secretária de Estado anunciar que a IP reparou uma agulha em Palmela, temos agora um ministro que há pouco tempo anunciou também na página oficial do Governo que a CP introduziu mais um alfa pendular ao sábado entre Lisboa e Porto e agora, fantástico, anunciou uma máquina de venda de bilhetes automático em Vendas Novas. Enfim, o que eu gostava, eu sou do tempo em que os governantes comunicavam grandes investimentos e grandes decisões estratégicas através de comunicados para a imprensa, comunicados do governo. Agora, com as redes sociais, parece que há aquela necessidade de comunicar tudo e mais alguma coisa e depois cai-se neste ridículo de anunciar uma máquina automática para uma estação. Mas não queres, Carlos, destacar a eficácia do governo, visto que houve uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas e em poucos dias se resolveu o problema? Eu acho que isso de eficácia tem muito pouco. Quer dizer, só para falar ao sul do Tejo, o que eu gostava era que o Sr. Ministro anunciasse, por exemplo, a reabertura do Beja-Funcheira. Ou, por exemplo, mais um comboio diário entre Évora e Lisboa. Não tem que ser um intercidades, até podia ser um comboio regional ou interregional, mas mais uma ligação pelo menos. Ou, por exemplo, a retoma do serviço regional na linha do Sul. Ou, por exemplo, reintroduzir o serviço de passageiros para Sines. Estou a falar aqui de coisas que não são investimentos de milhões de euros, mas são investimentos necessários à ferrovia só para falar a sul do Tejo. Ou então, já agora, podia dar uma boa notícia que seria, por exemplo, comunicar aos autarcas da região que afinal já não vão ser necessários 21 meses sem comboio entre Casa Branca e Beja para que a IP possa modernizar aquela linha. Infelizmente aí o Sr. Ministro não se mete, a IP faz o que quer e pelos vistos vamos mesmo estar ali 21 meses sem comboios. Enfim, isto só para dar estes exemplos a sul do Tejo de investimentos estratégicos, importantes e que não custam milhões. Mas parabéns, Sr. Ministro, temos uma máquina automática em Vendas Novas. Eu ficava contente se anunciassem que já há um sistema que indica qual é a ordem correta das carruagens e onde elas param em cada uma das estações. Falo sobretudo do Intercidades e do Alfa Pendular. Já era um anúncio bastante interessante, porque fazia as pessoas perderem muito menos tempo na entrada e saída dos comboios, mas parece que ainda não chegamos lá. O Diogo, estás a exigir coisas muito para a frente e talvez estejas um pouco influenciado com o que nós acabámos de ver aqui nos últimos dias, aqui nesta parte da Europa, porque isso aqui é o banal. Eu penso que para Portugal nós já só poderíamos exigir era que houvesse comboios, que os comboios não fossem suprimidos, ou por falta de revisor, ou por avariarem, que os comboios chegassem a horas e chegassem limpos. E isto, neste momento, a CP não está a conseguir. E sem grafites, já agora. Estamos na Eslovénia, a caminho de Postojna, ligeiramente a sul de
a sul de Ljubljana, a capital do país, numa viagem que nos tem levado desde Praga até aqui esta zona da Eslovénia, já depois de termos passado feito alguns comboios na Áustria. Carlos Cipriano, vou começar por ti. Notas desta viagem? Também em relação às tuas viagens já muito antigas neste bocado da Europa, imagino que as coisas tenham mudado muito e sejam muito diferentes. Sim, mudaram muito, apesar de, no caso de hoje, nós fizemos uma viagem entre Villach e Ljubljana, em que eram carruagens com mais de 40 anos, neste caso atualmente são dos caminhos de ferro eslovenos, em que pudemos abrir as janelas, viajar à janela, carruagens com compartimentos, com muitos turistas, com muita gente com mochilas. De facto, há coisas que não mudaram em 30, 40 anos, a não ser o uso dos telemóveis e de haver malas com rodinhas. Fez-me lembrar um dos meus velhos tempos do Interrail. No entanto, o que eu gostava de destacar aqui das várias viagens que fizemos foi a viagem de comboio entre Praga e Viena. Sobretudo aí eu destacava a suavidade do comboio. A infraestrutura está em muito bom estado, o comboio também era muito bom. Aquilo era um deslizar suave, não abanava, não trepidava. Mesmo quando às vezes íamos a 60, 70, 80 km/h, parecia que estávamos parados. E portanto gostava de destacar aí de facto o conforto, a informação ao passageiro e depois o momento alto da nossa viagem. Vocês estão de acordo que foi: o comboio tem um restaurante, uma refeição bastante honesta com um preço razoável enquanto desfrutávamos da paisagem, e portanto destacava para já essa viagem como a mais interessante. Diogo, até agora, o que é que tens achado desta Europa ferroviária? Talvez começámos por Praga, por onde nós chegámos vindos de Lisboa. O que mais destaca em Praga, por exemplo, é a eficácia, a rapidez dos transportes públicos, a facilidade em comprar um bilhete e um preço muitíssimo justo para turistas. Nós conseguimos por cerca de 5 euros comprar um bilhete de 24 horas para andar em toda a cidade de Praga, usar todos os meios de transporte disponíveis, desde um autocarro vindo do aeroporto até apanharmos o metro, comboio e até damos um barco que dá acesso a uma pequena ilha em Praga, extraordinário. E depois o comboio que apanhámos de Praga até Viena, muito bom. Jantámos num comboio e há uma particularidade que é: quando estamos em território checo, há uma tabela de preços no restaurante do comboio, e assim que passamos a fronteira retiram-se os papéis do menu em checo, dos pratos em checo, do valor em checo, e passa tudo para a Áustria, e a inflação é bastante visível e nota-se bastante quem é que tem mais poder de compra, são os austríacos. E depois, dentro da Áustria, ficámos muito impressionados com a qualidade do material circulante, porque andámos num comboio do tipo suburbano que é melhor do que qualquer regional cá em Portugal, e até melhor que a Intercidades, sem dúvida nenhuma, porque os assentos são muito confortáveis, são reclináveis, há casas bem por todo o lado, as janelas são muito largas, é o conforto magnífico, super acessíveis a qualquer pessoa, esteja ou não em cadeira de rodas, carrinhos bebé, pessoas cegas, muito, muito bom, nada a dizer. E que tem, por exemplo, nos monitores dentro dos comboios, informação de a pessoa vai chegar a uma estação, se eu for para outro sítio, sei quantos minutos faltam, qual é a linha, mesmo se for de autocarro eu sei qual é o terminal, nada a apontar, 10 estrelas. Gostava só de acrescentar em relação ao que o Diogo disse de Praga, que também é comum à cidade de Viena, é a excelente rede de transportes públicos das duas cidades, e no caso dos elétricos, a muita frequência que os elétricos têm e a semaforização prioritária que faz com que os elétricos sejam rápidos, ou seja, nos cruzamentos, o elétrico ao aproximar-se dos cruzamentos faz disparar o sinal vermelho para os carros e tem sempre prioridade e faz com que as viagens dos elétricos sejam de facto muito rápidas. E porque também queremos dar conselhos de viagem para os amantes da ferrovia. Para quem viaja para a capital austríaca, Viena, vale muito a pena fazer isto. Sabem o que é isto? Estamos na Lilliputbahn, uma pequena ferrovia que serve Prater, uma feira popular que existe na capital austríaca, e é um pequeno circuito fechado, circular,
onde ao fim de semana, inclusive, circulam comboios a carvão. Não apenas a diesel, circulam também comboios a carvão. Então nós vimos uma locomotiva a carvão em miniatura a operar. Uma experiência muito curiosa, Diogo. A soltar todos os vapores cá em nós, porque durante 20 minutos e por apenas 6€, e digo apenas porque é uma experiência que vale mesmo muito a pena, percorremos todo um percurso à volta do Parque Prater, que é um parque muito grande, um parque de... Tanto é um parque de diversões, como depois é um parque de natureza, onde famílias podem brincar, descansar, apanhar sol, piqueniques. Vale muito a pena. Os lugares há dezenas e dezenas de lugares por viagem. Há 2 comboios em circulação ao mesmo tempo e que se cruzam a meio da viagem, e é um comboio com várias paragens e com um bilhete pode-se circular durante a viagem, sair onde se quiser, depois voltar. É um comboio que impressiona pela flexibilidade. Custa apenas 6€ esta experiência, é mais obviamente pelo passeio turístico que é e não tanto pela mobilidade que assegura. Curiosamente estamos a passar aqui por um comboio de mercadorias que vem no sentido contrário. É uma constante ao longo desta viagem, Carlos Cipriano. Temos visto que aqui as mercadorias não são um apêndice da ferrovia, são também um elemento central nesta zona da Europa. Sim, para quem viaja aqui, neste caso na Eslovénia, como é um país de passagem entre o centro da Europa e aqui a zona dos Balcãs, há um muito grande tráfego ferroviário. A toda a hora nós cruzamos com comboios de mercadorias de vários operadores, com vários tipos de locomotivas, muitos contentores, muitos vagões cisternas, e de facto para quem gosta de comboios é uma experiência muito interessante, além de que a Eslovénia é um país extremamente bonito. Do ponto de vista da natureza vale a pena, é um deslumbre de facto viajar de comboio neste país, porque olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, é natureza por todo o lado, é verde, são vales, rios, montanhas, e de facto neste caso, agora neste momento, este caminho de ferro de montanha, onde a todo momento nos cruzamos com comboios de mercadorias. Estamos então a caminho do Adriático. Havemos de falar na segunda parte deste programa sobre a segunda parte da nossa viagem. Estamos na segunda parte deste Sobre Carris, em que partilhamos um périplo ferroviário que nos levou a 4 países: a Chequia, a Áustria, a Eslovénia e também a Itália, onde estamos a gravar neste momento. Em 5 dias apanhámos 12 comboios, entre regionais, longo curso e suburbanos. A título de curiosidade, tivemos a oportunidade de viajar em material Siemens, Stadler, Hitachi, CAF e também numa automóvel diesel eslovena da marca Fiat Ferroviária, hoje pertencente à Alstom. Carlos, vamos começar com estas notas de viagem, também mais numa de concluir este périplo. O que é que te chamou mais a atenção nestes dias? Tinha aqui 5 notas soltas. A primeira, a referir o quão confortáveis são os comboios checos e austríacos, sobretudo os austríacos. São extremamente confortáveis, a linha está em muito bom estado, as viagens fazem-se muito bem, é um deslizar permanente, de facto são muito confortáveis e vale muito a pena. Uma segunda nota é a existência de restauração a bordo, sobretudo mais uma vez nos comboios austríacos. Os restaurantes tinham sempre muita gente, isto prova que há procura, e uma forma de viajar muito interessante é de facto poder almoçar ou jantar a bordo. Depois, isto agora é comum a todos os países, é a facilidade de acesso às estações sem que estas tenham muros nem gradeamentos que obriguem os passageiros a afunilarem todos numa mesma entrada ou numa mesma saída. Pelo contrário, há espaços abertos e as pessoas podem aceder aos comboios de várias maneiras, sem haver grades por tudo quanto é sítio, que é o que está neste momento a acontecer em Portugal. Quarta nota, o imenso tráfego de mercadorias nesta zona da Europa, não é? Porque, tal como eu já referi, passam aqui inúmeros comboios de mercadorias entre a Europa Central e os portos das Balcãs, e a toda a hora passam imensos comboios de mercadorias. Uma curiosidade, na Eslovénia ainda têm muitas locomotivas primas das 2600 que rebocam tanto comboios de mercadorias como passageiros. Uma última nota será esta, de que ainda sobram nesta zona da Europa alguns comboios noturnos com carruagens-camas e carruagens-cochetes. E agora, já agora permite-me uma questão, uma nota não ferroviária, digamos assim.
Eu, quando era jovem, fazia Interrail, estava habituado em todas as fronteiras a ser controlado. Vivia-se então na Europa com fronteiras e era normal pedir os passaportes a toda a gente. Felizmente isso acabou com o Schengen, mas agora volto a constatar, e até com alguma tristeza, que Schengen está a ser suspenso. Nós fomos controlados num comboio entre a Áustria e a Eslovénia, por exemplo, em Nova Górica, que é uma cidade eslovena e italiana, praticamente a fronteira atravessa o centro da cidade, e existe controlo numa avenida, numa rua normal da cidade, quando se entra na parte italiana, e nós fomos controlados também, e aí até nem foi numa fronteira, foi numa estação italiana, Monfalcone, que nem sequer é uma fronteira, e onde a polícia também anda a pedir documentação. Alegadamente para fins estatísticos, o que é uma novidade, haver uma polícia a fazer estudos estatísticos, porque normalmente, pelo menos isso em Portugal, fica a cargo do Instituto Nacional de Estatística, e com certeza que Itália terá um instituto da mesma grandeza. Portanto, é estranho que um polícia agora se dedique a fazer estatística, dizem eles. Mas nós sabemos que não é uma questão de estatística, sabemos que são as políticas da senhora Meloni e que tem tudo a ver com o sinal dos tempos. E de facto é preocupante, eu não gosto desta Europa em que novamente se voltam a controlar as pessoas nas estações e nas fronteiras. Não é só a senhora Meloni, é mesmo uma tendência por toda a Europa. Temos muitas fronteiras Schengen suspensas. Felizmente nós só temos um vizinho, que é a Espanha, e as relações com esse vizinho estão bem e não há controles de fronteira entre os dois países, mas passarmos entre a Espanha e a França já reparamos nesse tipo de controles. Inclusive uma viagem que fizemos há pouco tempo também demos conta desses mesmos controles na zona de Hendaia. Diogo, agora as tuas notas finais desta viagem? Sim, duas notas muito particulares. Uma é, não encontramos nenhuma passagem superior em todas as estações que frequentámos. Fizemos no total 12 viagens e todas as passagens são inferiores, independentemente da idade da estação, da grandeza da estação, tanto em Villach, na Áustria, como na Eslovénia, como em Itália. É tudo passagem inferior. Ou seja, a pessoa para atravessar a estação não tem que se molhar, por exemplo, não tem que apanhar sol, é tudo debaixo da terra. E depois há outro pormenor que é, por exemplo, aqui em Itália, os carris pintados de branco, o que contribui bastante para reduzir a temperatura dos carris em pelo menos 10 graus, o que no verão faz uma tremenda diferença. E seguramente que em Portugal, zonas como a linha do Douro, ou o Alentejo, ou ali a zona do entroncamento, agradeceriam os carris pintados de branco, porque também reduz a temperatura do comboio e facilita o trabalho do ar-condicionado. E também a questão de haver muita informação ao passageiro. Nós estamos agora aqui neste comboio regional a caminho de Veneza e sabemos a velocidade em tempo real, sabemos quais são as próximas paragens, temos um mapa com a localização em tempo real. É um sistema de informação ao passageiro que funciona bastante bem e que em Portugal continua a faltar, porque nós já desenvolvemos o nosso próprio sistema, mas ainda há muito por onde trabalhar para o passageiro saber por onde é que anda. Nesta viagem ficámos também a conhecer um comboio muito particular e peculiar, Carlos Cipriano, um comboio que circula debaixo da terra e não é um metro. Circula debaixo da terra e não é um metro. E também não é propriamente um comboio exclusivamente turístico, porque também satisfaz uma necessidade de mobilidade. Estamos a falar das maiores grutas da Europa, em Postojna, na Eslovénia, que são visitáveis através de um caminho de ferro subterrâneo, um comboio com uma bitola, eu diria, para aí dos 40 centímetros, que leva umas boas dezenas de passageiros, em que as pessoas depois, quando entram na gruta, são levadas durante cerca de 2 km nesse comboio para visitar as grutas, depois fazem ainda um passeio no interior da gruta num percurso pedestre, depois voltam a apanhar o comboio para regressar à entrada da gruta. É um comboio muito interessante, também tem um sistema de cantonamento eletrónico, porque cruzamos várias vezes com outros comboios carregados de turistas, aqui de facto é muito massificado, mas é um caminho de ferro muito interessante, subterrâneo. E é um serviço que dá para comprar pela internet, os bilhetes, aliás recomendamos que se compre pela internet, porque não passam fila, e não se esqueçam do agasalho, porque no interior da gruta fazem 10 graus, não se esqueçam disto. Ou então da t-shirt se forem no inverno, não é? Porque lá dentro estará mais quente do que cá fora. É verdade, são 10 graus constantes e sem vento, portanto, se não sentirem nada no pescoço, só não estranhem. E antes de terminarmos, uma nota para algo que sai fora do domínio das estações e dos comboios
em que nos podemos sentar e fazer uma viagem confortável. Aqui sentamos à mesa e vemos os comboios passar. Diogo, em Praga, o que é que vimos por lá? Há um restaurante, Vitopna. Neste restaurante há uma grande particularidade que é os hambúrgueres e as cervejas e os cafés são servidos por comboios. Locomotivas que levam vagões com recipientes para tirar os hambúrgueres, para tirar as bebidas. É extremamente interessante e fascinante. Há um comando centralizado junto à entrada. Vale muito a pena ver o mapa. Há horários, inclusive. Há horários, as pessoas sabem quantos minutos ou quantos metros faltam para chegar a comida. E é um almoço ou um jantar muito diferentes em plena Chequia, a poucos minutos da Estação Central de Praga. Vale a pena a visita. E assim nos despedimos desta viagem ferroviária. Estamos quase a chegar a Veneza, onde termina este nosso périplo do Sobre Carris. É tudo por hoje. Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Um abraço, boas férias e boas viagens. Até à próxima. Viagens. O público fica no ouvido.